Fala pilotos, tudo jóia? Aqui é o Maurício Pereira e hoje eu estou vindo aqui para dar para vocês mais uma aula online gratuita, tá? E aí seguindo os assuntos que foram demandados por nós em nosso blog, Facebook, Instagram, que os pilotos comentam, hoje eu estou trazendo mais um tema polêmico para a gente conversar. E qual que é o tema de hoje? O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre linha ideal. Então esse daí é uma dor da maior parte dos pilotos, principalmente quando muda o traçado, na tua corrida mensal, ou você acaba andando em um campeonato itinerante, acaba indo para outro cartódromo que você não conhece e às vezes não teve tempo para treinar. Achar a linha ideal é um grande desafio, né? E esse é um dos pontos que, desde a minha trajetória no kart, eu sempre trabalhei, sempre tentei achar uma forma rápida e fácil de, no mínimo, você achar uma boa linha naquele traçado que vai fazer com que você consiga andar muito próximo dos pilotos da casa, né? O pessoal que já treina há muito tempo ali, e aí você consegue depois ir só, vamos dizer assim, acertando pequenos detalhes do traçado e aí vai corrigindo e rapidamente ali na tua bateria, dentro da tomada de tempo, você já está bem adequado para virar e estar disputando a pole position com alta competitividade. Então aqui, falando um pouco antes sobre a gente entrar no assunto da linha ideal, eu trouxe só algumas perguntas que são bem comuns quando a gente está conversando sobre como achar o traçado ideal, quando a gente está até mesmo na academia presencial, ou discutindo também com os alunos que já compraram o nosso curso online, que tem uma aula só dedicada para como achar o traçado ideal. Eu criei uma metodologia. Então essas aqui são algumas perguntas que eu sempre faço para os pilotos quando eu vou conversar. A primeira pergunta é: você segue a mesma linha todas as voltas? Por que eu faço essa pergunta geralmente? Porque na maior parte dos casos, os pilotos eles encontram uma linha adequada dentro do traçado, mas mesmo assim existe uma certa tentativa de sempre estar melhorando e abaixando o tempo, e geralmente a maior parte dos pilotos eles linkam isso com o traçado que eles estão fazendo, ou a linha que eles estão, vamos dizer assim, aderindo dentro do traçado. Então isso daí é uma pergunta que depois a gente vai conversar mais pra frente, tá? Para dar uma resposta bem adequada para vocês. Segunda coisa, você sabe achar a linha ideal? Isso é uma grande dificuldade, porque quando a gente vê diversos materiais sobre pilotagem, você pode comprar algum livro, algo do gênero, existe um certo conceito da linha que você adota dentro de um traçado, que esse conceito muitas vezes ele não é o mais adequado para um kart rental. Então esse é um ponto que eu trabalho muito dentro das turmas, trabalho com o pessoal que eu dou suporte do curso online, para com que eles entrem com esse conceito de como achar a linha ideal e vamos dizer assim, as particularidades que existem no kart rental. Porque como a gente sabe, eu já comentei em alguns outros vídeos que a gente tem, o kart rental ele é um kart com motor um pouco mais fraco, o chassi ele é um pouco mais rígido, então tem essas particularidades que fazem o quê? Fazem com que o kart ele precisa ter uma linha diferente dentro do traçado, porque na maior parte dos casos, quando a gente anda em um traçado, é o mesmo traçado que é usado para o kart profissional, e o kart profissional ele acaba fazendo uma linha um pouco diferente. E aí por último, eu lanço um desafio, né? Que aí é um dos pontos que eu mais gosto de trabalhar quando eu vou num lugar que eu não conheço. Como se dar bem em um traçado desconhecido. Então esse é um dos pontos que entra a metodologia que a gente tem na Academia do Kart, de como achar esse traçado ideal, essa linha ideal, de uma forma simples, fácil, só com 3 etapas. Então aqui eu vou passar alguns tópicos que eles constituem o quê? Uma introdução para você entrar nessa metodologia de como achar o traçado ideal. Então o primeiro deles ele já vem linkado com a primeira pergunta: defina o caminho. Aí você pode perguntar para o Maurício, mas o que é o caminho? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer quando você estiver andando, você vai ter que definir um caminho. O que é esse caminho? É o seu traçado. Então como é que vai ser esse seu traçado? Aquela curva eu vou fazer ápice médio, aquela curva eu vou fazer ápice tardio. E aí você vai definindo o seu traçado em cima disto, certo? E aí quando você tiver o teu traçado definido, o que você vai fazer? Você vai ter que seguir esse caminho todas as voltas. Então, o que quer dizer isso daí?
todas as voltas você vai ter que passar pelo mesmo lugar, pelo mesmo ápice, certo? Só para vocês entenderem a palavra ápice, né? O ápice, ele é o quê? É o ponto que você vai estar tocando na zebra. Então existe um ápice adiantado, que é quando você acaba fechando a curva um pouco antes do que o meio da zebra. O ápice médio, que é quando você fecha a curva pelo meio da zebra. E o tardio, que é aquele caso famoso X, né? Que você acaba atrasando um pouco a tua frenagem para você tocar o final da zebra, mas ter uma retomada melhor. Tudo isso daí está contido no nosso curso online, explicando detalhadamente cada um dos ápices, em quais tipos de curva você deve usar esses ápices, tá? E aí o que acontece? Depois você vai seguir esse mesmo caminho todas as voltas. E aqui tem mais uma dica de ouro, que pega muito para o kart rental. Encurte o traçado. Então aqui eu vou deixar uma dica para vocês, e vocês têm que ficar muito atentos com isso daqui. Principalmente em cartódromos que tem, vamos dizer assim, curvas de baixa e média velocidade. Quando você está fazendo uma curva de baixa e média velocidade, é preciso tomar muito cuidado com o quê? Com a linha que você está fazendo. Por quê? Porque quando você está andando num miolo de média a baixa velocidade, você deve estar em torno de uns 20 a 25 km por hora. E como você está muito devagar, não é necessário com que você abra muito para tangenciar algumas curvas. E o que acontece? Se você abre mais, você vai estar fazendo um caminho mais longo. Então, em alguns momentos, principalmente em miolo, é bom você tentar andar em linha reta. Conforme eu falei na aula dos princípios básicos de pilotagem, tentar sempre andar em linha reta para quê? Você acabar encurtando o seu traçado. Se você estiver encurtando o seu traçado, você vai estar percorrendo uma menor distância e automaticamente o seu tempo de volta vai melhorar. Então isso daqui é uma dica de ouro, tá? E por último, eu comento de testar diferentes ápices. Então eu vou dar só uma introdução e depois vocês podem até pesquisar também na internet, tá? Os principais ápices, e também tem contido no nosso curso. Então a maior parte das curvas hoje em um traçado, se você for ter uma pilotagem conservadora, você vai fazer o que? Ápice médio. E algumas outras curvas ápice tardio. O ápice adiantado ele é pouco utilizado, geralmente numa curva de alta velocidade. Então tá aí mais uma dica que eu dei para vocês, tá? Sobre os ápices. E esses 4 pilares aqui, quando você for pensar em como achar a linha ideal, eles conseguem cobrir muito bem esse assunto. Joia? Então esse é um dos pontos que é extremamente importante quando você está tentando achar a sua linha ideal em um traçado. E outra coisa que eu queria deixar um recado para vocês é o seguinte: a metodologia da Academia do Kart, de achar o traçado ideal, ela funciona de uma forma muito parecida com essa daqui. Então isso daí é um ponto importante também. Então se vocês derem uma conferida na nossa página, no curso online, entender o escopo dele, vocês vão ver que isso daqui é coberto também, mas eu espero que tenha ajudado essa pequena aula para vocês conseguirem cada vez mais achar o traçado ideal nas pistas que vocês não conhecem e também nos traçados que vocês não conhecem. Valeu, pilotos. Um grande abraço.